Fala pessoal, olha só que bacana estar aqui com vocês, num cenário caipira, mas nós vamos falar especificamente de cultura country. Vamos focar a música, os alimentos que são itens muito bacanas para a gente estar podendo falar aqui. Bem, a cultura country é uma cultura que se propaga nos Estados Unidos com muita força na década de 20. E um dos precursores dessa cultura foi um cantor muito famoso que faleceu agora em 2020, se não me falha a memória, chamado Kenny Rogers. Popularizou muitas músicas que fazem parte do repertório norte-americano e até influenciou muita coisa no cenário sertanejo brasileiro. A música country é muito próxima à música brasileira. Lembrando que há algumas curiosidades, como as quadrilhas, squares. Também nós temos algumas curiosidades, como a alimentação, que é muito parecida em alguns aspectos, né? Óbvio que aqui no Brasil a gente tem uma gama de muitos alimentos, né? Muita fartura nesse sentido, que é muito diferente em alguns aspectos. A gente conversa com os americanos, eles falam isso, mas a questão toda é que muitas das comidas elas não têm uma tradução específica. A gente vai tentar até adaptar aqui, na verdade, e até fica a recomendação de você acessar o portal para ver com mais especificidade algumas outras palavras, algumas outras maneiras de expressão cultural. E aí vem um detalhe muito importante para a gente estar frisando aqui, dentro da cultura. A música, ela é muito forte. E quais são as similaridades, né, com a música brasileira na cultura country? Alguns elementos que são utilizados, né, lá, como o violão folk, né, que é um violão maior, com a caixa mais incorporada. Outra coisa que é muito interessante, a quadrilha, os squares também são duas coisas muito próximas. A cultura é rurícola, a cultura rural. É muito bacana a gente estar analisando isso, porque tem algumas similaridades, né? Quase que a gente não vê tantas diferenças. Lógico, há diferenças sim, né? Mas a gente consegue perceber que alguns elementos que são muito parecidos. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é a alimentação. Lá eles têm alimentação específica. No portal fala com mais especificidade, né? Sobre o churrasco, que eles utilizam bastante, né? O barbecue. A cultura texana influencia muito essa música, entre outras coisas mais. A música country, na verdade, ela começa a ganhar corpo em 1920 e se popularizou, né? Com alguns elementos também que vieram da cultura africana, da cultura irlandesa, da cultura inglesa, da Europa, propriamente dita, especificamente falando. E é interessante que conseguiu construir uma cultura específica, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bem, então falando um pouquinho sobre comida, aqui nós temos um cenário muito bacana montado. Parabéns à minha esposa Marise. E a gente vai tentar aqui traduzir algum desses elementos para o nosso português. Olha só que legal, temos aí um espantalho. Óbvio, gente, isso aqui não é country não, isso aqui já é junino mesmo. Lembrando, gente, só uma coisa, que muitas vezes, né, nós que somos cristãos, eu falo porque eu sou, a gente tem uma tendência a até condenar a cultura junina. Lembrando que hoje no Brasil a cultura junina ela não é necessariamente religiosa. Há locais que ainda celebram de maneira religiosa, que tem o meu respeito, né? Cada pessoa tem um direito, até assegurado pela Constituição, para que celebre os seus ritos de maneira livre, né? Independentemente da forma que é incorporado. Isso está na lei, né? Artigo 5º da Constituição. E a gente precisa analisar que hoje a questão ela é muito mais pedagógica, cultural, do que necessariamente religiosa. E a gente tem que respeitar a cultura de outras pessoas, né? Fica aí uma dica para todos nós. Bem, falando sobre comida, já mostrei para vocês aqui, mas vamos fazer mais uma tomada aqui sobre as comidas. Vamos lá, acho que é muito bacana a gente estar falando sobre isso. Bem, nós temos aqui a canjica. Você sabia que lá eles comem canjica? Não como nós comemos, mas a canjica lá é romani. Nós temos aqui a pipoca, vou até comer uma, né? Popcorn. Muito comum lá nos Estados Unidos, me surpreendi eu saber. Esse aqui é o caldo de feijão, ou o broth bean. Muito bom. Bem, isso aqui não é brasileiro, né, gente? Nós temos aqui sweet banana, doce de banana, sweet
pumpkin, que é o doce de abóbora, sweet papaya, que seria o doce de mamão. Daqui a pouquinho, eles não vão estar mais aqui. É basicamente isso. Tem muitas outras coisas que a gente poderia tentar incorporar, mas basicamente temos algumas diferenças, né? A culinária é bem diferente. Você pode estar vendo lá no portal, tá? E eu vou deixar um link aí para você também estar acessando, se você quiser buscar mais informações. E temos algumas similaridades. Então fica aqui essa aula de apoio para você, falando sobre a cultura country, né? Para você que está no Fundamental 1, juntamente com o papai, com a mamãe, com o seu responsável, possa estar aprendendo um pouquinho mais. E também para você do ensino Fundamental 2, que vai aprender bastante coisa bacana sobre a cultura country e pesquise, né? O conhecimento não ocupa espaço, tá bom? Então até mais, um abração, vamos lá, tá nóis! Eu nunca conversei com um americano texano, mas dizem que é até um pouco mais difícil de você compreender pela maneira que eles falam, né? É muito carregado assim de questões que a gente às vezes não consegue assimilar, por conta do idioma, especialmente quem não é tão fluente como eu, apesar da aula precisa até melhorar o meu listening, de passagem. Bem, então, através da música country nasceu os rodeios, que é uma cultura que a gente absorveu aqui no Brasil, o visual de cowboy, né? Aquela bota, aquela coisa toda, veio da música country, esses acessórios. Outra coisa também, olha só, curiosamente um dos responsáveis por ajudar a consolidar o estilo de filme de western, né? Que é muito ligado à música country, não é dos Estados Unidos, ele é italiano, o cineasta Sergio Leone, é o mais relevante do gênero, curiosamente, né? E a música country, ela promove o turismo de uma forma muito elevada nos Estados Unidos, assim como a própria cultura junina no Brasil. Se você pegar o Nordeste, para o Nordeste inteiro por conta da cultura junina, é a maior festa junina do país, que movimenta aí, eu acredito que bilhões de reais, é uma festa muito conhecida e vale a pena. Colocando aqui uma questão que é muito importante, algumas pessoas sempre associam a festa junina a questões religiosas. Bem, eu sou cristão, eu particularmente sou evangélico, e a gente precisa entender o seguinte, que acho que a música hoje, ela transcendeu essa questão religiosa no sentido das expressões culturais. Da mesma forma, a cultura propriamente dita do aspecto junino, ela tem muito mais a ver com um contexto que foi criado de maneira cultural, no sentido de que a gente vai participar de algo que hoje não vai fazer uma alusão religiosa. Não sei se eu me fiz entender, me perdoe até ter sido um pouco prolixo aqui. A questão aqui é a seguinte, que a festa ela não é só religiosa, a festa hoje ela é cultural. E a gente que trabalha no contexto escolar sabe da importância cultural que essa festa tem. Ah, mas eu não quero que meu filho participe. É um direito seu, resguardado até mesmo pelas leis, né, do nosso país, né? Então vamos lá. Gente, olha só, vamos falar um pouquinho de comida. Lembrando que algumas coisas não são traduzíveis, tá? Não são traduzíveis. Gente, voltando aqui, olha só, nós temos algumas comidas típicas para mostrar para vocês. Aqui, olha só. Bem, obviamente que eu não fiz nada americano, né? Na verdade, não fui eu que fiz. Vamos ser sinceros com minha esposa. Então vamos ver aqui, olha só. Conforme vocês estão vendo, eu não vou falar todos os nomes porque são os elementos para ficar uma aula muito extensiva. Na cultura country, geralmente vai se utilizar o violão folk, tá? Óbvio que a gente aqui incorporou alguns elementos brasileiros, tá? Lá tem a pipoca, popcorn, beleza? Nós temos o milho, corn, temos também aqui a canjica, romini, tá vendo? Muitos elementos bacanas que você também utiliza no seu contexto, mas temos aqui também no Brasil, tá? Aqui também nós temos, pessoal, só para vocês verem, o famoso caldo de feijão, brim broth, desculpa aí, tá? E temos aqui no Brasil, né, o doce de abóbora, também o nosso doce de mamão, que culturalmente falando eles não comem isso,
né? Não é muito comum. Mas enfim, então pessoal, é isso aí. Essa é um pouquinho da cultura, né, de lá dos Estados Unidos, misturada com um pouco de cultura brasileira. Temos aqui também, né, o doce de amendoim, né, o peanuts, amendoim, pé de moleque, que não tem uma tradução específica, mas a gente pode estar utilizando o nome doce de amendoim. Então, pessoal, conforme nós vimos aqui, estou tirando um pouquinho da claridade, nós temos o doce de amendoim, tá? Que pode ser chamado de sweet peanuts. Também temos o doce de abóbora, que pode ser chamado de sweet pumpkin, você pode estar pesquisando na internet. E também o doce de mamão, que é o sweet papaya. Bem, caso você queira pesquisar, você fica à vontade para estar pesquisando, beleza? E aí, essa videoaula, apenas uma curiosidade cultural, é para complementar a atividade que nós temos na plataforma, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero que tenha sido instrutivo e que fiquemos aí no aguardo da próxima aula e façam a atividade que está lá na plataforma. Um grande abraço do professor Isnael, até a próxima aula. Fui!